Oi, gente, tudo bem? Hoje o dia tá mais friozinho, né? Então, vamos acompanhar o nosso encontro de hoje com um chazinho, um cafezinho, um chocolate quente, que tal? No nosso encontro anterior, a gente fez o exercício da casa, que os quartos, como sendo o ego, o superego, enfim, né? Aquele negócio que marca a sua vida, e focando principalmente no porão. O porão, ele pode vir como inconsciente, mas o porão é tudo aquilo que a gente reprime, sabe? No momento que aconteceu, marcou, mas depois a gente esquece. Como eu esqueci agora, gente. Meu nome é Patrícia Guardia, e eu tô aqui para mais um encontro com você. Então, no porão, lembra que eu falei que no porão estava a hidráulica, a elétrica da casa? Então, de certa forma, esse porão também está ligado aos quartos. Lembra? Um quarto podia ser mais aconchegante, mais colorido, o outro de cores mais frias, o outro totalmente assim, daquele quarto que não tem nada fora do lugar, né? Ou um quarto extremamente bagunçado, que podia ser de algumas fases da sua vida, podia ser um quarto que você nunca entrou, como podia ser o quarto da sua mãe, da sua avó, enfim. E lá embaixo, no porão, nós temos aquilo que alimenta o quarto. Por exemplo, o quadro de luz. Nós temos os canos que levam a água para alimentar o banheiro ou um lavatório que tenha junto a esse quarto, né? E nós também temos aquelas coisas que a gente guarda. Então vamos lá, gente. Por mais que às vezes a gente fala, criança releva o negócio. A primeira infância, principalmente, ela é muito importante, porque é aquelas coisas que a gente esquece de fato. Quem lembra quando tinha 2 anos? Eu não lembro, tá? Então, é aquele momento que a criança aprendeu a usar o peniquinho, é aquele momento que, sem querer, a pessoa foi ver alguma coisa, deixou a criança chorando no berço. Então, são coisas que podem, sim, depois, atuar direto ou indiretamente nos quartos, tá? Mesma coisa, por exemplo, outro dia a gente estava falando, 5 anos, e que o menino chegou para o pai e falou assim, quem manda nessa casa não é minha mãe, é meu pai. Ainda brinquei com ele e falei assim, seu filho tem assistido muito dorama? Então, por quê? Porque com 5 anos, além da criança começar a socialização, se for o menino, ele é o reizinho da casa, ele é o homem fora o pai. Então começa aquela necessidade de aceitação, aquele, sabe, eu sou parça do meu pai, e para a menina, ela é a princesinha, né? Que também vai querer muita atenção do pai. E de certa forma, às vezes, sabe, a dificuldade com a relação materna. E digamos, eu sou filha única, o pai sempre paparica a menina, né? E a mãe paparica o menino. Então, assim, gente, isso não é científico, é só um comentário. Aí, o que acontece? Essas coisas, gente, elas não vêm com rótulo, foi algo que me marcou durante a vida. Por exemplo, a minha amiga lembrou que o pai e a mãe dela, quando ela tinha 5 anos, viajaram e ela se sentiu abandonada, isso, aquilo, outro. Ela traz até hoje, né, com mais de 60 anos, certo? Eu tenho um episódio que eu caí no lago que aparece muitas vezes na constelação ou numa hipnose, enfim, que eu só me lembro da boneca, mas que teve impacto. Por exemplo, uma vez eu caí na caixa d'água. Eu lembro direitinho até hoje, eu tinha 7 anos de idade, porque foi impactante. Ao invés de falar, nossa, ela correu risco, porque eu fiquei presa nos canos, né, da caixa d'água, e eu levei, foi uma baita surra, porque eu não parei de ficar pulando em cima da laje até ela virar e eu cair. Então, assim, são coisas tão simples, gente.
Uma criança, ela não vai chegar e vai achar que, por exemplo, ela queria ser salva pelo pai e a mãe porque ela ficou mais de meia hora presa naquele cano. Só que eu também fiz por merecer, porque eu fiquei pulando na laje. Só que assim, por que me impactou? Porque eu levei uma punição ao invés de uma atenção, tá? A minha amiga, por exemplo, ela foi deixada com outros familiares, ela não entendeu. Para ela, aquilo foi como um abandono. Então, a criança, gente, é aquilo que eu falo. A criança, ela nem sempre ela verbaliza aquilo que ela está sentindo. Ela é muito mais delicada do que a gente imagina. E esse porão vai estar com este conteúdo, que no adulto ele interfere bastante, mesmo que ele não esteja em caixinhas no porão ou simplesmente jogado, abandonado em algum ponto daquele porão. Então, por que isso? Hoje se fala tanto em criança ferida. Cara, é moda, mas vamos entender por que essa moda. Por que criança ferida? Porque atrás de todo adulto existe uma criança que vira e mexe sofreu uma frustração. Exemplo, quando eu apanhei porque caí na caixa d'água, certo? E você leva esse reconhecimento, né? Quantas pessoas, a gente já falou aqui sobre a menininha da Calói, quantas pessoas buscam reconhecimento de parceiros, de pai, de mãe, da sociedade, do chefe. Sabe por quê? Por causa do conteúdo do porão. Então, para que eu estou insistindo nisso? Para a gente fazer de fato esse exercício. Porque quanto mais conhecimento você tiver, gente, não é uma vez só. Existe na antroposofia um exercício que eu fiz há muito tempo atrás, chamado biográfico. A primeira vez que você faz, suas lembranças vêm falseadas. Porque a gente também distorce as lembranças. Até você chegar naquele ponto que é a real lembrança. Então, não é uma. São várias vezes que você faz o processo. Para quê? Para que cada vez que você faz isso, você limpa um pouquinho esse porão. Então, você não vai correr tanto risco de uma barata passar em cima do seu pé, entendeu? Ou, de repente, de ter tanto medo de acender aquela luzinha fraca e descer até o porão. Isso é necessário. Por quê? Porque senão, muitas vezes a gente tem reações e fala, eu nasci assim, síndrome de Gabriela. Não, você não nasceu assim. Você se tornou assim por algum episódio que tá lá abandonado no porão, tá? Então, por exemplo, eu tenho muito aquele negócio, é certo, é justo, é isso. E uma vez eu deixei o carro no estacionamento junto ao consultório e eu cheguei no final do dia, falei pro senhor, era um senhorzinho de muita idade, falou, olha, eu já acertei. Ele chegou para mim e falou, eu conheço gente da sua laia. Gente, eu esqueci que ele tinha 80 anos. Eu tinha uma vontade tão grande, sabe? Que nem aqueles filmes que a gente imagina socando o outro na parede, mas não soca. Por aí. Eu liguei o carro, coloquei em outro estacionamento para não ter que encontrar mais o senhorzinho com medo da minha reação. Só que aí o meu terapeuta falou, ele não é obrigado a te conhecer. Ele não é obrigado a conhecer a sua história. Ele não é obrigado a saber que para você o justo é justo. E quantas vezes eu já comprei brigas, gente, por causa disso. Até perceber que eu passava mais mal do que a própria pessoa que eu gritava, certo? Por quê? Porque aquilo estava tão escondido no meu porão, que de repente quando ele vinha com todas as vezes que ele ficou cada vez mais escondido no porão. É que nem quando a gente reprime muito um sentimento negativo, por exemplo, de raiva.
Quando ele vem, gente, ele arrebenta quarteirão. Então é melhor você ir aceitando gradativamente para você diminuir o sentimento da raiva. Você entendeu? Mas antes não, você não podia sentir raiva, você não podia sentir inveja, você não podia. Resultado, nós virávamos inseguras. Por quê? O que eu posso, né? Então eu convido vocês a fazer inúmeras vezes o exercício da casa, tá? E se tiver oportunidade, leia o livro. Ele às vezes é meio cansativo, não vou mentir, mas ele explica muitíssimo bem o imaginar que o seu emocional é uma casa e o quanto é importante esse porão na sua casa, tá? Então eu aguardo comentários sobre o que vocês sentiram no exercício, aonde a gente pode melhorar, para a gente ir retomando essa autodescoberta, tá? Aqui ninguém é mais que ninguém, todos estamos no mesmo degrau para crescer, para se conhecer cada vez mais, ok? Bom, então até a próxima, um beijo grande, aguardo os seus comentários. Não esquece do like e compartilha com a pessoa que você gosta se você achou interessante. Um beijo!